Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido, querida, olha que maravilha. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da CPAD no ano de 2022. Esse é o quarto e último trimestre. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. E o que nós estamos estudando? A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, estudos extraídos aí do livro do profeta Ezequiel. E estamos chegando aí quase na metade do trimestre. Por quê? Porque estamos chegando na lição de número 5. A lição do número 5, que será ministrada no dia 30 de outubro de 2022. A lição de número 5. Essa é a lição de número 5, que estaremos aí fazendo a exposição já dia 30 de outubro de 2022 será ministrada. Que lição é essa? Qual o tema dessa lição? Contra os falsos profetas. Contra os falsos profetas. O texto áureo dessa lição está na segunda epístola, na segunda carta, na segunda missiva de Pedro, segunda epístola, segunda missiva, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmas repentina perdição. Olha, isso é algo muito sério. É algo muito sério para nós atentarmos. Que assim como houve falsos profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há nos dias atuais também falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores. A verdade prática diz assim: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no coração do povo. Então, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do povo. A leitura bíblica em classe está no capítulo 13 do livro de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo de número 10. Capítulo 13, versículo 1 ao versículo 10 é a leitura bíblica em classe. Os objetivos da lição são 3. Essa lição aí ela vem com 3 objetivos. Primeiro, conceituar o termo profeta. Segundo, refletir a respeito dos falsos profetas. E terceiro, conscientizar a respeito das mensagens falsas, pregadas, ensinadas, ministradas pelos falsos profetas. Então, meu amado, é importante nós sabermos que a palavra de Deus deixa claro a existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus falou a respeito disso no evangelho dele, que Mateus registra, porque surgirão falsos profetas, em Mateus 24, 24. Essa trágica realidade também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Este tinha uma palavra de juízo, os falsos profetas tinham palavras de bênçãos. Então, enquanto Ezequiel pregava a verdade, palavras exortativas, os falsos profetas ia contrapondo, trazendo bênção no lugar que não era para pregar bênção, porque o povo estava em idolatria, pecado, abominações contra Deus. Então, os falsos profetas tinham a palavra de bênção. A presente lição é um alerta para o crente viver de maneira prudente. É preciso sensibilidade e discernimento espiritual para discernir a fonte das profecias. Meu amado, minha amada, vamos aí para a palavra-chave dessa lição: falsidade. A palavra-chave da lição é falsidade.
A introdução da lição diz assim: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirigiu agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel lá na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Então, meu amado, o primeiro ponto aqui da lição diz assim: sobre os falsos profetas. Sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Essa era a função dos profetas. Ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário disso, eles tinham a função de contrapor os profetas de Deus e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor, com seus falsos ensinos, com suas falsas profecias. O primeiro tópico do primeiro ponto fala do termo profeta. O termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia é ainda discutida nos dias atuais. Mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe. Você confere em Êxodo 4, versículo 10 ao 15. E também é o próprio texto, e o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que te envio posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo 7:1. Mas as três principais palavras hebraicas são Navi, Roer e Rozer, como aparece em 1 Crônicas 29:29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, o vidente também era uma definição de profeta. O segundo tópico, os outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas como mensageiro, segundo a Crônicas 31, 15 e 16. Segundo as Crônicas 36, os versículos 15 e 16. Também embaixador, em Ageu 1:13. Servo de Deus e do Senhor, primeiro livro dos Reis 14:18, segundo livro dos Reis 9:7. Profetas também eram chamados de homens de Deus. Deuteronômio 33:1 e 1 Samuel 9:6. A palavra profeta é de origem grega, profetes, de pró, antes, e da raiz fer, do verbo femir, falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar de todo o tempo, de prever o futuro ou prever as coisas que ainda iriam acontecer, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Primeiro livro de Samuel 9:6. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés, que está registrado em Deuteronômio 13, versículo 1 ao 5, Deuteronômio 18, versículo 20 ao 22.
Curiosamente, meu amado e minha amada, os mesmos termos hebraicos, Navi, Roé e Rosé, usados para os profetas do Deus vivo, ou evidentes como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. E o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso do Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta, uma tradução antiga, é mais específica em empregar a palavra grega pseudoprofetes, ou falso profeta, em Jeremias 6,13, Zacarias 13,2. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro em 2 Epístola 2, versículo 1. A sínopse aqui do primeiro ponto diz: além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício: mensageiro, embaixador, servo de Deus e servo do Senhor. É importante também, amados, nós sabermos que os profetas do Antigo Testamento eram homens de Deus que espiritualmente achavam-se muito acima de seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e os salmistas, eles tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção como os profetas exerceram. Os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica: a Torá, os profetas e os escritos. Você vai encontrar esse estudo que eu acabei de falar aí na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1001, você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos para o segundo ponto dessa lição, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados, é o primeiro tópico do segundo ponto. Tudo na vida tem o lado positivo e também o seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há também castigo. Como há amigos, há também inimigos. Como há bênção, há também maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há também injusto. Como há vida, há também morte. Como há céu, há inferno também. Assim, meu amado e minha amada, também, como há profetas legítimos, profetas de Deus, homens sinceros, enviados por Deus, há profetas falsos também, provenientes da parte de Satanás. Então nós temos que ficar em alerta e conhecermos as Escrituras. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras, porque provém dela ter a vida eterna. É um erro não conhecermos as Escrituras. A apresentação, segundo tópico aqui. A expressão profeta de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Ezequiel 13:16, Ezequiel 38:17. Não existe nas Escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, em Jeremias 5:30-31, Jeremias 14:13-18, quanto aos que estavam entre os exilados lá na Babilônia, Jeremias 29:8-10, Jeremias 21:23. E também aos falsos doutrinadores da atualidade, dos dias atuais, segundo a Epístola de Pedro 2:1. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética
desses enganadores do povo, os profetizadores, ou que profetizavam, ou ainda estão profetizando. É um pleonasmo, uma redundância, até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. E nós estamos vivendo dias onde muitos pseudos profetas estão espalhados aí por vários lugares, ensinando tudo que a Bíblia condena como se fosse uma verdade bíblica. Então nós temos que tomar muito cuidado. O desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos em hebraico, Nabal. Ser insensato, tolo, o Nabal afronta a Deus, em Salmos 74, 22. Zomba daqueles que confiam em Deus, Salmos 39, 8. E não acreditam em Deus, Salmos 14, verso 1 e Salmos 53, 1. Ezequiel afirma que esses falsos profetas seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou do seu nome. Salmo 74, 18. As raposas do deserto, esses profetas eram considerados como as raposas do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje a Igreja de Cristo passa pelo mesmo processo. Segundo Coríntios 11, 3 ao 4, 13 e 15. Jeremias apresenta um duro discurso contra esses profetas em Jerusalém. Jeremias 23, versículo 9 a 40. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Então, a síntese aqui do segundo ponto diz: assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes de Satanás. Assim como há homens de Deus, mulheres de Deus, há aqueles que são falsos, que estão no meio, mas não são do meio, são acompanhantes, e que não estão ali para serviço, mas para um desserviço, para querer desconstruir aquilo que Deus está construindo através dos homens e das mulheres de Deus. Olha, querido, querida, vamos para o terceiro e último ponto da lição, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenana, em 1º livro dos Reis, 22, versículo 11 ao 12. E aí por diante. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. As pessoas dão mais valor àqueles que anunciam só bênçãos. Entra a pessoa com a vida toda errada, adulterando, um segundo, terceiro, quarto casamento, uma vida pecaminosa, uma vida distante de Deus. E o falso profeta fala: Deus vai te abençoar, você é uma bênção. Isso é mentira.
Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar não sei o quê. Isso é mentira, meu amado. São falsos profetas. Porque a primeira coisa que Deus se importa na vida de alguém é a alma. E se aquela alma está na porta do inferno, o Senhor quer resgatá-la. E essa pessoa tem que se arrepender, tem que se chegar a Deus. E as falsas profecias, os falsos ensinamentos, ao invés de fazer com que essa pessoa se arrependa, essa pessoa vai se sentir como se ela estivesse no caminho correto. Na verdade, não está. Então, meu amado, o profeta no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de uma qualificação que o identifica como tal: mensageiros de Deus, e desprezam as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, segundo Crônicas 36:16, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta, primeiro livro dos Reis, 14:18. Deus fala desses profetas no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. Você confere isso aí em segundo livro dos Reis 9:7, Jeremias 7:25. A maioria deles eram mal vistas pelas autoridades corruptas, porque as autoridades corruptas queriam os profetas que mentissem, que massageassem o ego deles. E os verdadeiros profetas entregavam a palavra de Deus sem bajular ninguém. O povo de Deus foi sempre e será destrado pelo mundo. Será detestado pelo mundo. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, que está agradando o mundo, que as pessoas acham você um crente legal, é porque você não está ensinando a verdade. Que a verdade, ela vai de encontro à mentira. Então, meu amado, minha amada, servo, serva do Senhor, a igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Os portadores de mensagens falsas é o segundo tópico do terceiro ponto. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionaram como porta-voz de Deus e se apresentavam como enviados por Deus. Deus não os enviou, e a mensagem que eles anunciavam ao povo e a adivinhação mentirosas era algo que não era de Deus, era algo que era de Satanás. Isso porque eles desencaminhavam todo o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Deus, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Eram falsos profetas que estavam desencaminhando o povo do caminho certo para o caminho errado. Essa mensagem destrutiva estava destruindo toda a sociedade, como as mensagens falsas dos dias atuais, dos dias de hoje. A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade, da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e com o próximo. Então, meu amado, minha amada, é que podemos ficar atentos a esses falsos profetas.
a ira de Deus contra os falsos profetas, para finalizar aqui o terceiro e último tópico. A sentença contra eles vinha desde Moisés, Deuteronômio 13, 1 ao 5, Deuteronômio 18, 20 ao 22. Falar em nome de Deus, sem que Deus tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois o seu discurso agradava às autoridades e à maior parte do povo. E às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Ezequiel 13:19. Os discípulos desses falsos profetas, ou falsos doutores, ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem dentro das igrejas. Hoje em dia está terrível, meu amado. Tem que tomar muito cuidado com tantos falsos ensinos que vão de encontro à palavra de Deus. A síntese do terceiro ponto diz: no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualificativa, tal como mensageiro de Deus. Vamos concluir aí, meu amado. O apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato e a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida, o contexto mostra que divulgar informações enganosas é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas distorcem a reputação de qualquer pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje, nos dias atuais, estão aí muitos falsos profetas ensinando aquilo que não é verdade, ensinando aquilo que não está nas Escrituras. Deus te abençoe.